Pessoal, agora a gente vai falar sobre os carboidratos, tá? Eles também são conhecidos como açúcares, ou hidratos de carbono, ou glicídios, sacarídeos ou carboidratos mesmo, tá? Geralmente são encontrados em alimentos de origem vegetal, tá? Funções dos carboidratos. Tem a função energética, né? Que vai fornecer energia através da respiração e para a respiração celular. Então, no processo da respiração celular, ocorre a quebra, por exemplo, da molécula da glicose e a liberação de energia para o organismo, tá? Função estrutural, tem exemplos aqui, a celulose e a quitina, ou seja, que vão formar estrutura nas plantas e nos animais, tá? Os carboidratos, eles liberam uma quantidade de energia no nosso organismo, né? E aí, essa quantidade de energia a gente vai medir em quilocaloria, representado por KCAL, quilocaloria. Aí eu botei um exemplo ali, igual fala no livro, né? Uma maçã tem em média 70 quilocalorias, tá? Com base numa dieta, foi feita uma média, uma pessoa precisa ingerir em torno de 2.000 a 2.500 quilocalorias por dia. Isso aí vai depender do metabolismo da pessoa, da idade, né? E da quantidade de atividade física que ela faz. Quanto mais atividade física, mais quilocaloria ela vai ter que ingerir, mais alimento ela vai ter que ingerir, tá? Os carboidratos, eles são divididos em 3 tipos. Temos aqui os monossacarídeos, os disacarídeos, ou também chamados de oligosacarídeos, tá? E polissacarídeos. Vamos começar aqui, então, pelos monossacarídeos, tá? São os carboidratos mais simples, eles não são quebrados, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, a glicose, a frutose e a galactose, tá? Os disacarídeos, olha, eu coloquei aqui em preto, 2 ou mais monossacarídeos vão se juntar para formar os disacarídeos, tá? Então, eu tenho junções de açúcares diferentes, tá? Ou no caso da maltose, igual. Mas é mais de um carboidrato, mais de um tipo de açúcar, tá? Então, vamos lá, eles se unem por ligações, essa ligação é chamada de glicosídica, e eles precisam ser quebrados na digestão, para o nosso organismo poder absorver, tá? A maltose, então, ela é formada pela união de 2 glicoses. A maltose, ela está presente nas sementes, tá? Ela no processo de germinação das sementes, tá? A sacarose é a união de uma glicose com uma frutose, então são 2 monossacarídeos. Sacarose é o açúcar de cozinha, o açúcar comum que a gente tem em casa, tá? E eu tenho aqui a lactose, né? Que vem do leite, é a união de uma glicose e de uma galactose, certo? Como eu tinha citado anteriormente, glicose é a principal fonte de energia para o organismo, né? Mais simples. Frutose, a gente pode encontrar no mel, né? Nas frutas, geralmente de origem nas frutas, né? E a galactose está presente no leite, tá? E terceiro grupo, os polissacarídeos. Eu coloquei aqui 10 ou mais em preto ali, 10 ou mais. Então, são necessários 10 ou mais monossacarídeos, ou seja, açúcares simples, para poder formar um polissacarídeo. Isso aqui vai variar de acordo com a literatura, tá? Às vezes tem gente que considera 20 monossacarídeos ou mais para se tornar um polissacarídeo, tá? Mas a intenção é que vocês entendam que eu preciso unir vários monossacarídeos para formar um polissacarídeo, tá? Aqui no caso eu vou ter uma macromolécula. O que é isso? É uma molécula grande, né? Até pela quantidade de carboidratos ligados, certo? Também precisam ser quebrados, tá? Na digestão. Vou citar exemplos aqui, então, de polissacarídeos. Nós temos a celulose, que está na célula vegetal, né? Ela faz parte da função estrutural da célula vegetal, das plantas. Então, forma a estrutura das plantas, tá? O amido
tá? Também está presente na célula vegetal, nas plantas. Tem a função de reserva de energia, tá? Então fica lá, à medida que a planta passa por uma escassez, né? Não tem às vezes a energia que ela necessita, ela vai lá, pega essa energia que fica armazenada. Da mesma forma, o glicogênio, tá? Ele está presente nas células animais e também tem a função de reserva. Então, quando uma pessoa fica sem se alimentar muito tempo, né, não ingere a quantidade de alimento necessário, né, para gerar a energia para o corpo, então o corpo vai lá e pega o glicogênio que fica armazenado no nosso corpo e transforma em açúcar, né, para poder transformar em energia para a gente andar, para a gente falar, para a gente fazer digestão e tudo mais, respirar e assim por diante, tá? A quitina também é um polissacarídeo, ela está presente na célula animal. Ela está presente na célula animal e tem a função estrutural. Por exemplo, a casca dos besouros, né, aquela carapaça dura, é formada por quitina, tá? Isso é o básico dos carboidratos.